todos! Hoje eu vou abordar um tema muito interessante e eu tenho certeza que você aí vai estar, de ouvidinhos coladinhos aqui e olhar atento no que eu vou abordar hoje, que é o medo do fracasso. Por que eu sei disso? Porque eu sou prova viva disso também. E eu sei que esse medo assombra muitas pessoas, especialmente nós brasileiros, né, que vivemos aí, com muita instabilidade na vida, né? Então, vamos lá. Mas antes de começar a abordar o tema em si, eu quero esclarecer um ponto bastante importante sobre isso. Porque eu tenho certeza que já tem gente aí questionando e falando: ah, mas não é possível viver sem medo. Fato, você tá certo, não é possível viver sem medo. O medo, ele faz parte das nossas vidas e sempre vai fazer. Mas o medo que eu vou abordar aqui é um medo que ele é tão grande que ele se torna gigante e ele acaba engolindo você. É um medo que é maior do que os seus sonhos. É um medo que é maior do que as suas metas. Não é aquele medo normal e pequeno que a gente tem, por exemplo, quando, por exemplo, você vai atravessar a rua. Se você não tivesse medo de morrer, você não olharia, não prestaria atenção no trânsito, né? Então, esse medo ali, ele te protege, ele vai beneficiar a sua vida. Então, entendam que o medo que eu estou abordando aqui é um medo maior do que você. Porque quando você foca no medo, ele expande. E aí ele vai crescendo, crescendo, crescendo e ficando gigante. E aí ele impede você de prosperar. Ele impede você de dar o primeiro passo. Ele impede você de conquistar o que você realmente deseja na sua vida. Então, preparados aí? Ouvidinhos atentos? Então vamos lá começar, porque é muito interessante. Então, Janine, por que nós vivemos emanando medo? E a gente emana medo, gente, em todas as áreas da nossa vida. Então não adianta aí falar que eu tenho medo na área X, na área Y, não. Não, nosso cérebro, ele é generalista. Ele não separa, eu tenho medo daquilo e daquilo outro, não. Geralmente, a gente tem medo genérico. Só que a gente se nega a reconhecer em determinados pontos, né? Então o que a gente faz? A gente resiste. Só que o fato de você resistir vai fazer com que persista na sua vida e que você atraia cada vez mais aquele fato negativo para sua vida. Porque o que o medo faz com a gente? O medo faz a nossa mente questionar, ficar barulhenta, conversando. Por exemplo, você quer algo muito bom e positivo para sua vida, você tem uma meta X. Aí o que a sua mente fica lá falando? Ah, você não é capaz. Ah, você não vai conseguir. Ou será que eu consigo? Sempre os questionamentos é de medo, dúvida ou de negação. Será que isso é para mim? Será que é o momento ideal? Será que é o momento certo? Então a sua mente ela fica ali o tempo inteiro conversando com você e te questionando. Mas quando ela começa a questionar esses fatos negativos, o que ela está fazendo ali? Ela está implantando crenças negativas ou limitadoras para a sua vida. E por que a gente não percebe isso? Porque a gente vive no piloto automático. Ou a gente está vivendo no nosso passado, sofrendo por algo ou se culpando por algo do passado que aconteceu, ou que a gente não superou, e às vezes acha que superou, mas não superou, ou a gente está vivendo no futuro, né, com muita expectativa, preocupação e ansiedade para que determinadas coisas aconteçam na nossa vida ou aconteçam logo, de forma rápida. Ou as duas coisas, né? Tem gente que vive no passado e no futuro. Eu, por exemplo, era uma dessas pessoas. Eu vivia nesses dois mundos. Eu nunca estava aqui no meu presente. Eu nunca estava experienciando o agora. Mas vocês têm que entender uma coisa. O passado, ele não existe. Ele já foi. Não tem como você voltar lá e consertar. E o futuro também não existe. Ele nunca chega. O amanhã nunca chega. O depois nunca chega. O futuro nunca chega. Então, se você quer planejar ou programar ou criar o seu futuro, você tem que começar no agora, no hoje.
não é no amanhã. Porque quando você fica só na expectativa do amanhã, nessa ansiedade, nesse medo, você está só no aspecto da fantasia, da idealização. Mas para que as coisas comecem a concretizar na sua vida, você precisa estar alinhado e você precisa mover ações alinhadas para você conquistar. Mas tudo a partir do seu presente. Então vamos voltar lá para o tema do medo do fracasso, porque isso foi só uma introdução. Por que a gente vibra a maior parte do tempo no medo? Existe uma explicação para isso. Porque nós fomos educados e adestrados, gente, a viver no medo. Então vamos voltar lá no nosso passado? Vamos fazer aí uma reprogramação mental de lembranças. Quando você era criança, até nossas canções de niná tem lá, né, o boi da cara preta que vai te pegar. Então, o que os nossos pais, geralmente, nossos cuidadores e etc., sempre falavam pra gente? Olha, não saia na rua que o bicho papão vai te pegar. Ou não saia na rua porque o doido vai te pegar. Ou alguém vai te roubar. Eu, por exemplo, fui muitos anos da minha vida, eu fiquei com esse medo eminente na minha vida até a adolescência. E tinha uma sem-teto, por exemplo, que vivia dormindo na parte da frente da minha casa, da primeira casa que eu morei, e os meus pais sempre utilizavam isso. Olha, se você sair, fulano vai te pegar, vai te levar embora, vai te roubar. Então eu vivia com aquele medo que alguém pudesse me roubar, que alguém pudesse fazer algum mal para mim. E foi criado na minha cabeça que aquela pessoa era uma pessoa má, era uma pessoa ruim, e não era uma pessoa ruim, né? Só que os meus pais também conscientemente fizeram isso só como uma forma de proteção também, né? Que é a forma que os pais tentam proteger. Mas essa proteção tem um nome: controle. Porque um dos comportamentos de quem tem medo é controlar. O medroso é um controlador, o controlador é um medroso. Ou um manipulador, né? Porque controlador e manipulador estão ali bem pertinhos. E a gente vive numa sociedade também que utiliza muito esse controle e a manipulação com a gente, né? Que são os políticos, que são as religiões, que são as escolas. Tem vários órgãos e instituições que usam o medo para te controlar. Os políticos, por exemplo, ele usa o medo para controlar você e conseguir o seu voto. As religiões, a mesma coisa, não são todas, claro, mas algumas utilizam esse medo, né? De acordo às teorias que eles pregam e etc. Então, nós estamos cercados de medo. Nós fomos criados e adestrados a sentir medo. Medo por tudo. Por exemplo, hoje em dia, quando o seu telefone toca de madrugada ou altas horas da noite, qual a primeira coisa que vem na sua cabeça? Você sempre pensa no pior, né? Tipo, será que alguém morreu? Alguém acidentou? Alguém está precisando de ajuda? Alguém foi assaltado? Você não pensa que pode ser um trote, que pode ser um engano, que pode ser uma empresa qualquer de propaganda ligando para você? Você já acorda assustado, você acorda com o coração acelerado. Por quê? Porque nós fomos criados e adestrados a sentir medo. Então é comum a gente ficar emanando medo em todos os aspectos da vida da gente. E especialmente o medo de fracassar, o medo de errar, o medo de não dar conta, o medo de não conseguir. Mas o que a gente tem que pensar é o seguinte: você ainda não conseguiu. Você ainda não tem aquilo. Então é o que eu falo, não, você já tem. Você vai na busca do sim. Mas para você ir na busca do sim, você tem que dar o primeiro passo. Você tem que mover ações alinhadas para isso. Você tem que experimentar o novo. Sair desse seu ciclo vicioso do fracasso que você vive, parar de repetir os mesmos erros, as mesmas situações, e ir além. Existem formas disso? Existe.
Existem métodos, ferramentas do autodesenvolvimento que nós podemos identificar, reconhecer, desativar esse medo do fracasso. E geralmente o medo do fracasso, ele está relacionado a crenças de identidade, a crenças de capacidade, de você não se sentir capaz, de você... Só que isso não faz parte de você. Você está sendo aquilo naquele momento. É um estado, não é o seu ser. Não é a sua identidade. Naquele momento você está com medo, naquela situação você está com medo. Porque quando a gente nasce, por exemplo, se você for no hospital e ver aquele berçário com vários bebezinhos, a gente nasce uma folha em branco. Não tem como ali você dizer assim, aquele bebê vai prosperar, aquele não vai, aquele não vai. Independente se nasceu numa família rica ou não. Não tem como você saber. Porque o que acontece? As respostas e o poder está dentro da gente. E é de dentro para fora e não de fora para dentro. A resposta não está fora, a resposta está dentro da gente. Em relação a tudo na vida. E quando você descobrir que esse poder ele está dentro de você e que você tem a capacidade de descriar o que você não quer, tá? Desativar o que você não quer e criar ou co-criar o que você realmente deseja, te falo, ninguém te segura. Você vai continuar tendo problemas na sua vida, situações difíceis? Sim, porque nós estamos aqui para aprender e para evoluir. E para você aprender e evoluir, você precisa passar por esses caminhos de obstáculos, de dificuldades e de problemas. Mas a questão X aqui é, se você tem uma ferramenta que você pode usar e resolver, vai dar certo e você vai prosperar. Então, assim, qual a diferença, por exemplo, de uma pessoa negativa e de uma pessoa positiva? A pessoa negativa, por exemplo, quando ela tem um problema, ela já começa a pensar e falar, ah, isso não é pra mim, ah, eu não ia conseguir, eu não ia dar certo. Ou seja, ela coloca aquele problema como maior do que ela. Já a pessoa positiva, ela consegue separar ela daquele problema. Ela consegue entender que aquilo é só um problema momentâneo que ela está passando. E que ela vai resolver, porque ela tem poder para isso. Ela tem capacidade para resolver aquilo. Porque como eu estava falando lá, o medo, gente, ele só gera questionamentos. E o medo, ele gera controle. Então vamos lá para alguns exemplos práticos, por exemplo. O pai controlador. Quando ele quer controlar muito o filho, o que acontece? O filho vai aprontar. Não é verdade? Não é isso que acontece? Ele quer segurar o filho de alguma forma, aí o que acontece? O filho pula a janela, vai para casa, sai de casa e etc. O filho vai fazer o contrário. Quando você tenta aqui segurar pelas mãos e aperta, não sai pelos dedos, é a mesma coisa. Por exemplo, quando você tem medo de perder dinheiro, o que geralmente você faz? Você coloca esse dinheiro no banco como uma forma de você segurar o dinheiro e não gastar. Quando você tem medo de perder alguém, um companheiro, o que você faz? Você usa os ciúmes. Você ciúma aquela pessoa em algum aspecto. Aí o que acontece? A tendência é o quê? Aquela pessoa te trair. Porque tudo que você resiste persiste na sua vida. Tudo que você não aceita, tudo que você não quer experimentar, você acaba atraindo. Por quê? Porque sua mente questiona aquilo o tempo inteiro. E quando ela está te questionando, você está emanando aquilo para o universo. E ele vai te retribuir da mesma forma, de uma forma potencializada. Isso é fato. Então, o que acontece nessas circunstâncias? Toda pessoa que tem medo e que é controladora, ela tem medo de perder. Ela tem medo do fracasso. Isso é refletido em todas as áreas da sua vida, sabe por quê? Porque o que você é numa coisa, você é em tudo. Porque seu cérebro ele é generalista, ele não separa. Que você é numa coisa, você é em tudo. Então não adianta querer massagear seu ego e dizer que não.
Porque isso é fato, e se você fizer uma análise da sua vida, você vai saber. Ah, como é que eu mensuro isso, Janine? Mensura pelo seu comportamento. Olha como é que você se comporta em vários aspectos da sua vida. E aí você vai poder tirar suas próprias conclusões a respeito disso. E a respeito de N outras coisas na sua vida. O medo, gente, ele é manipulador, ele é irracional. O medo faz muitas vezes você agir com o seu cérebro reptiliano, pelo instinto de sobrevivência. Por exemplo, vou dar um outro exemplo de trabalho. Quando você quer, por exemplo, controlar um projeto, um trabalho, o que você faz? Você cuida assim, dos mínimos detalhes. Você tenta fazer o mais perfeito possível, para não haver falhas, não é verdade? Mas o que acontece naquele momento que você está fazendo aquilo ali? Você vai ficar estressado, você vai ficar ansioso, você vai ficar preocupado. E o que vai acontecer? Você vai bloquear seu talento. Você vai bloquear sua criatividade. Por quê? Porque a preocupação, a ansiedade bloqueia o fluxo de energético e não deixa a energia fluir. Então, o que acontece na nossa vida quando a gente tem medo? Medo de errar, medo do fracasso, medo de não dar certo. Ou você procrastina, quer empurrar com a barriga, ou você paralisa, não consegue dar o primeiro passo, ou ir adiante, continuar, ou você desiste. Acontece uma dessas três coisas. Fez sentido aí pra você? Você aí é uma pessoa que passa por isso, por essas situações? Você aí tá emanando o medo do fracasso, uma crença limitante de fracasso? Pois é, eu sei que muita gente deve experienciar isso, porque eu também experienciei isso por muitos anos da minha vida, mas eu estou aqui para isso, para ajudar você. Eu vou estar lançando um curso em breve que chama Eu Decido Prosperar, e nesse curso eu vou trabalhar não só essa questão, como várias outras, e vou ensinar você a identificar, reconhecer, desativar essa crença e muitas outras que te impedem de prosperar na sua vida, e também a criar a realidade que você quer e que você ainda não tem para a sua vida. Então, vem comigo que tem isso e muito mais. E por que prosperidade? Só um detalhe bem importante. Porque tem muitas pessoas que elas alcançaram a riqueza material e o sucesso, mas elas não são prósperas. Por que elas não são prósperas? Porque elas não têm paz de espírito, elas não têm felicidade. Elas vivem frustradas, ou doentes, ou com dor, ou com muito esforço. Ou seja, é um preço a se pagar muito alto. Eu conheço muita gente que tem riqueza material e sucesso, mas não dorme de noite há anos. Às vezes dorme só com remédio, e tem gente que nem com remédio dorme. Eu conheço pessoas que alcançaram a riqueza material e o sucesso, mas não usufrui dessa riqueza em benefício próprio enquanto tem vida, enquanto tem saúde. E ainda mais, não consegue usufruir disso com as pessoas que ela ama na vida dela. Então, qual o sentido da sua vida de você ter a riqueza material e o sucesso, mas você não ter a prosperidade, você não ter a felicidade, você não ter a paz de espírito, você não ter uma longevidade saudável? Qual o sentido? Eu deixo essa perguntinha para você. E depois dessa perguntinha, eu vou voltar lá no assunto de vocês sobre o medo vezes controle. Quando você quer controlar tudo, você entra no maior descontrole da sua vida. Porque eu te digo mais, você não consegue controlar nem o seu corpo. Você nem sabe o que está acontecendo nesse exato momento com o seu corpo. Quem dirá, gente, controlar a vida do outro? Controlar os negócios e tudo. Então, muitas vezes, a gente fica bloqueado na vida porque a gente tenta controlar demais. E esse controle, ele cria várias outras coisas, como culpa, por exemplo, como muito esforço, que você tem que ralar demais para merecer algo.
Ele cria, por exemplo, também cobranças exageradas. Tipo que você nunca é bom o suficiente, então você vive sempre na busca, essa régua não tem um limite, e aí você acaba não se achando merecedor das suas conquistas, e aí o que acontece? Você acaba nos Rivotril da vida, né? Dependente desses remédios que vai te ajudar com a sua ansiedade, com o seu estresse e etc. Ou cai num quadro pior de depressão ou alguma outra doença mais grave, né? Que é o caso de muita gente também, de ter infartos, fulminantes e etc, e etc, e etc. E eu tenho certeza que você aí não quer isso, né? Então por isso que eu estou aqui, para ajudar você a experienciar a sua vida da melhor forma e alcançar sua prosperidade. E qual essa melhor forma? Só você vai poder me dizer. É o que fizer sentido para você. Você escolhe, você faz e você decide. Eu aqui já decidi prosperar. E você tá esperando o quê?